Não é raro observar pessoas por aí dizendo que você pode ser o que você sempre quis ser e que você pode ter tudo aquilo que deseja, bastando apenas correr atrás e também ter força de vontade. Esse tipo de argumento traz uma ideia superficial de que tudo se baseia em uma simples fórmula matemática, quando na realidade há todo um aparato de situações e contexto que faz com que as coisas sejam mais complexas do que se imagina. E é sobre a ideia de meritocracia, para além do blá 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 militante, que vamos falar aqui. Então, vem comigo. A você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Se gosta de assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento humano, clique aqui no botão inscrever para que você possa estar a par de todo e qualquer vídeo que aparecer por aqui e também ative as notificações para que o YouTube te entregue de primeira mão. Vamos falar sobre a meritocracia e tudo que gira em torno dela. Antes de mais nada, precisamos entender de uma forma simples que a meritocracia, observando através de uma ótica crítica, é dividida em duas formas. Existe a meritocracia coletiva e a individual. A meritocracia, do ponto de vista coletivo, baseia-se na ideia de que o mérito é o responsável por fazer com que uma pessoa atinja a qualquer objetivo, bastando apenas tê-lo. E nela há toda uma questão de competitividade sobre aquelas pessoas que estão ali, naquele meio social. E com isso, quem tiver melhor mérito alcançará aquele objetivo pré-definido. Agora, a meritocracia sob ponto de vista individual é aquela que você compete consigo mesmo. Não há aquela necessidade de você se matar em detrimento de ser melhor do que o outro. Porém, vamos nos aprofundar sobre esse tipo de meritocracia no final do vídeo. Sob o ponto de vista coletivo da meritocracia, é muito comum as pessoas se perguntarem, então, será mesmo que os melhores sempre vencem? Vamos lá, antes de mais nada, é necessário fazer uma análise aprofundada. A questão de você ser bom em um determinado assunto, de fato, te trará algum tipo de oportunidade no que se refere a você trilhar aquele caminho que você estabeleceu. Mas há outros fatores que estão em jogo, que consequentemente o mérito por si só, ele não te garante insumos suficientes para que você possa abraçar aquilo que tanto almejou. Porque o fator sorte, aliado ao fator estar no lugar certo, ao lado de pessoas certas, também fazem toda a diferença nesse contexto. Eu acredito muito que você já deve ter observado por aí pessoas que são excelência naquilo que fazem, seja na parte artística da coisa, na parte de empreendedorismo ou dentro de empresas, na parte intelectual e assim sucessivamente. Pessoas que é inegável o fato de que elas detêm de méritos que são inquestionáveis, ou seja, são indivíduos que são referência naquilo que fazem, porém não tem tanta visibilidade assim. E com certeza, vendo esse tipo de gente, você pode até se perguntar, poxa, mas fulano tem tudo para despontar e ser referência não só para aquele pequeno número de pessoas que ela impacta, mas poderia sim estar de repente com grande visibilidade e atingindo um número maior de pessoas. Porém, ela não recebe o devido valor. Com certeza, dizendo isso, se você parar para pensar, você vai identificar várias pessoas que se encaixam nesse exemplo. E ao mesmo tempo que essa análise é feita, também pode vir outras pessoas que de repente não são tão boas assim, que conseguem obter uma certa notoriedade e ser referência naquilo, mesmo não tendo tantos méritos que uma outra pessoa que faz a mesma coisa que ela talvez tenha. E é neste ponto que a meritocracia, no sentido coletivo, ela peca, porque o mérito, por si só, são apenas virtudes que não conseguem caminhar sozinhas se estiverem isoladas, precisando de outros fatores que são tão importantes quanto para que possa dar uma sustentabilidade no alcance de objetivos. E quando falamos no fator sorte, podemos identificar que tem pessoas que, de fato, são inseridas em determinados contextos propícios para alcançar um determinado sucesso, sem nem mesmo fazer tanto esforço, sim, baseado em seus méritos. Como, por exemplo, pessoas que já nascem em berço de ouro, elas terão possibilidades de terem maior visibilidade, uma vez que o fator dinheiro, ele faz muita diferença em uma sociedade consumista da qual vivemos. Ou, de repente, uma pessoa que talvez nem tenha tanta grana assim, mas conhece pessoas
muito influentes, relevantes, a ponto de fazer com que ela seja posta numa condição de visibilidade e, consequentemente, mesmo não tendo méritos tão equivalentes a uma pessoa que não tem isso, mas pelo fato de estar visível ali, ela com certeza terá maiores oportunidades neste contexto. Por isso que a meritocracia, baseada apenas no fator mérito, é algo que eu acredito ser utópico e que, como tal, não coincide com a realidade das coisas. E como aqui citamos sobre a parte do consumismo, é inegável que ele é uma engrenagem importante para o modus operandi das coisas, tal como elas são. E o consumismo, sob o ponto de vista da meritocracia, prega a questão de que se você está consumindo, ou seja, está em busca de status para que você possa ostentá-lo perante as demais pessoas, significa que você é uma pessoa que teve méritos para alcançar aquele status e, como consequência disso, é alguém que venceu na vida. E esta situação faz com que outras pessoas observem aquilo como um padrão a ser alcançado e, como consequência disso, passam a fazer de tudo para que consiga também obter aquelas situações que levam a pessoa a atingir aquele ápice do consumismo e, consequentemente, possa mostrar aos demais de que está bem de vida. E isso vai sendo girado de maneira constante, fazendo com que cada vez mais as pessoas se matem em detrimento de alcançar esse status para que possam mostrar para os demais. Ou seja, a partir disso, você observa também que um dos motores da meritocracia, tal como ela é definida hoje, é o ego, porque é através dele que você vai ter forças para querer entrar nessa competição que muitas das vezes é desleal. E por isso, a ideia de meritocracia, muitas das vezes, ela está em desacordo com aquilo que é entendido como justo. Podemos também filtrar a parte militante de um certo grupo social. E é comum observar esses grupos militantes pregando um certo discurso de ódio contra pessoas que, de alguma maneira, estão em uma classe social elevada, ou nem precisa de ser tão elevado assim. Ou seja, esses militantes fazem um culto à preguiça e que por isso quer colocar na cabeça das pessoas o fato de que elas sofrem de uma espécie de determinismo. Se você nasceu numa condição pobre, você não tem condição nenhuma de ascender na vida. Portanto, você deve aceitar de bom grado e de boca fechada aquele destino que a sociedade lhes impôs. Então, esses militantes fazem com que essas pessoas aceitem a derrota como parte inerente de suas vidas e que, portanto, não há nada mais que possa ser feito para melhorar sua condição material ou psicológica, intelectual, o que quer que seja. Por isso, é muito importante ter cuidado com esses discursos militantes, que, como sempre digo aqui neste canal, aqui nós somos favoráveis ao pensador independente, ou seja, aquela pessoa que não se alia a determinadas formas de imposição militantes que são postas por aí, porque as bolhas sociais, o tempo todo, querem simplesmente dividir para conquistar. E, portanto, é importante ter esse discernimento para que você não caia em determinadas falácias. E não estou dizendo com isso de que você deve admirar toda e qualquer pessoa que ostenta determinado status que você gostaria de ter. Não é isso. O canal aqui também não prega nenhuma forma de idolatria. Pelo contrário, prega que você deve se desenvolver na sua individualidade e também absorver tudo aquilo de bom que as condições, pessoas e contextos têm para lhe oferecer e eliminar aquilo que não é válido. Então, todos, de alguma maneira, sempre tem algo de positivo para lhe acrescentar e também algo de negativo do qual você tem que ter senso crítico para observar e descartar o mais breve possível. Agora, como já foi dito aqui sobre a meritocracia, sob ponto de vista coletivo, vamos falar naquela em que eu acredito, que é a meritocracia individual. Ou seja, é aquela que você não tem necessidade nenhuma de ostentar para as pessoas aquilo que você de fato conquistou e que por isso você tem que focar apenas no autodesenvolvimento. E esta meritocracia individual, ela pressupõe em você se comparar com aquele que você foi ontem, que ao contrário da coletiva, que você se compara o tempo todo com outras pessoas e fica numa competição ferrenha, a individual baseia-se em você olhar para trás apenas com o objetivo de identificar em que patamar você estava e o que você aprendeu com tudo aquilo que não foi benéfico. E que só o fato de você hoje ter sido melhor do que quem você foi ontem já é um mérito que você tem
que faz com que você progrida naquilo que você se predispõe a ser enquanto ser humano. Por isso que a meritocracia, sob o ponto de vista individual, ela faz toda a diferença aqui nesse contexto. E um convite que eu te faço é que você elimine esse aspecto coletivo da coisa e foque apenas nas questões micro, sobre aquilo que de fato você tem potencial em mudar e que aquilo que está alheio aos seus esforços seja totalmente desconsiderado. Ou seja, se você, por exemplo, tem o objetivo de ser um escritor de sucesso, você tem que focar apenas em desenvolver-se, não ficar se comparando com outros que já estão num outro patamar que você ou que estejam associados a um outro tipo de contexto. Porque isso não tem o menor cabimento. Vocês saíram sob pontos de largada diferentes, tiveram acesso a culturas diferentes e, além do mais, são indivíduos totalmente distintos, que por mais que tenham coisas parecidas no quesito personalidade, vocês são seres únicos e, portanto, qualquer tipo de comparação nesse cenário não faz o menor sentido. Estamos chegando aqui na reta final do vídeo e, de uma forma resumida, o que eu vos digo sobre toda essa questão meritocrática da coisa é o seguinte: ainda que a meritocracia, sob o ponto de vista coletivo, não proporcione de fato uma justiça, ainda assim é muito melhor que você foque em seus próprios objetivos, nas suas potencialidades, para que você possa, assim, ser alguém melhor do que você foi ontem. E que não deixe que a vida e nem outras pessoas, principalmente daquelas bolhas sociais, te levem para o caminho que elas querem fazer com que você seja empurrado. Apenas foque em si mesmo, pois esse é o melhor antídoto diante de qualquer outra situação que seja imposta a você. E nem sempre você vai conquistar aquilo que você almeja. A vida é injusta. Ninguém falou que ela seria uma linha reta para todo mundo. E isso não significa que você não deva se desenvolver, não deva se autoaperfeiçoar e buscar ser uma pessoa melhor. É importante que o seu foco seja canalizado nesses aspectos individuais para que você consiga mostrar para si mesmo de que é uma pessoa de valor, que possui seus próprios méritos e que, independente daquilo que está fora do seu alcance, seja posto ou não para você, você tem a possibilidade de progredir uma vez que você se compara com quem você foi ontem, com quem você foi hoje. Chegamos aqui na reta final do vídeo, então te convido a deixar a sua opinião aqui nos comentários, pois para mim e para os outros espectadores do canal é muito importante saber o que você pensa sobre esse e tantos outros assuntos que aqui abordo. Muito obrigado por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e até breve.